Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Empreenda-se, da Associação Empresarial de Itajaí. Eu me chamo André Pinheiro e sou assessor de comunicação desta entidade. O arquiteto trabalha mais a parte artística e social da obra, enquanto o engenheiro está voltado para o processo de construção em si. Os arquitetos estudam as condições humanas relacionadas ao uso das edificações, enquanto os engenheiros civis ficam responsáveis por construir os edifícios de modo mais seguro. Quando pesquisamos, estas são as definições mais comuns encontradas a respeito da engenharia civil e da arquitetura. Muita gente confunde essas duas profissões e também os trabalhos desempenhados em cada uma delas. Para esclarecer essas e outras dúvidas, nada melhor do que trazermos aqui para conversar conosco um profissional de cada área. Temos o prazer de receber neste episódio do Empreenda-se a arquiteta Camila Casali e o engenheiro civil Gabriel Finger. Olá, sejam muito bem-vindos, Camila e Gabriel. Olá, tudo bem? Prazer, Camila. Olá, tudo bem? Prazer. Bom, primeiramente eu gostaria que vocês se apresentassem, falando um pouco sobre vocês, falando um pouco sobre a trajetória profissional que trouxe vocês até aqui e o que vocês fazem hoje em dia. Quer começar ou começa? Pode começar. Bom, então eu sou arquiteta. Eu sou formada há 4 anos e eu trabalho na área da construção civil já fazem mais de 10 anos. Comecei a trabalhar sempre na parte da construção civil. Então, trabalhei muito em construtora e eu acabei presenciando muito a parte da engenharia dentro dessas experiências profissionais. O que hoje eu noto que faz muita diferença na minha carreira de arquiteta. Porque a gente consegue ter uma noção muito melhor do que como executar um projeto. E eu acho que essa questão de se colocar no lugar do outro é o principal diferencial hoje do meu escritório de arquitetura. Então, acredito que isso realmente faça diferença na hora da execução. Bacana. No meu caso, eu sou engenheiro civil e eu tenho 5 anos de experiência na construção civil, já toda ela em obras, né? Então, eu já trabalhei com obras tanto de padrão Minha Casa Minha Vida, né? Era até uma obra bem grande, assim, né? Extensa, e até a obras de alto padrão ali em Balneário Camboriú, né? Tive a oportunidade de trabalhar em obras grandes ali e ao longo, né, desses anos. Então, trabalhei, né, conheço toda a parte da execução, desde a fundação até a entrega de chaves, né? Até a etapa de vistoria com bombeiros, toda aquela parte, né? Obtenção de apits e toda essa tramitação, então desde aquele comecinho ali da obra até realmente finalizar, né? E hoje eu tenho, né, uma empresa que presta serviços de engenharia. Essa empresa ela é nova, né? Eu sou um empreendedor iniciante, estou começando aí no mundo do empreendedorismo e comecei a empresa em fevereiro, né? Justamente para prestar serviço, né, de uma maneira autônoma como engenheiro, né? Atendendo principalmente esse nicho justamente de obras, né? Gestão de obras em si. Feitas as apresentações, né, eu quero começar pela Camila, né, e perguntar qual a formação exigida e quais as atribuições de um profissional da arquitetura. Então, nossa formação é arquitetura e urbanismo. A gente, na verdade, pode escolher ambas as atuações ou uma delas. O que muda, né, entre arquitetura e urbanismo? É basicamente a escala que tudo isso acontece. O arquiteto ele vai olhar muito mais em relação à edificação e o urbanista vai olhar muito mais em questão de cidade. Então, a escala entre um e outro realmente é o que faz a diferença. E o que a gente realmente pode fazer ou não fazer realmente é muito amplo, né? A gente pode atender várias questões de decoração, como a maioria acha, arquiteto faz só decoração? Também, mas não é só isso. Então, a gente pensa no edifício, na casa, no apartamento, num prédio, realmente na parte mais humana e funcional. O que isso quer dizer, né? A gente vai
realmente criar aquela edificação, aquele espaço funcionalmente e pensando como aquilo vai ser usado, o que aquele ambiente vai trazer de experiências, de expectativas, de como que a pessoa vai se sentir, o que aquilo vai agregar na vida dela ou não, o que aquilo vai atrapalhar. Um ambiente escuro atrapalha ou não atrapalha na produtividade de uma pessoa? Então, é realmente entender a arquitetura e o edifício como um todo, funcionalmente, humanamente falando, para que tudo funcione da melhor forma possível. E lógico que para que tudo isso funcione, a gente não pode ignorar a engenharia, né? Porque, sim, poxa, eu vou ignorar como tudo aquilo vai existir, como aquilo vai funcionar, como aquilo vai ser construído? Não posso ignorar. Eu tenho que entender. Mas aí eu preciso realmente desse conhecimento mais especializado da engenharia para resolver alguns problemas, para criar aquilo que eu gostaria, né? E quem tem interesse em ser arquiteto, o que faz? Curso, uma graduação, curso técnico, o que faz? Qual é a formação exigida aí? É a graduação em arquitetura e urbanismo. Legal. Agora, o Gabriel também eu quero que fale sobre as atribuições profissionais, a formação exigida, o que faz o engenheiro, o que estuda. Tá contigo. Cara, é bem vasto, né? Se a gente for parar para avaliar realmente a engenharia, ela tem muitas áreas de atuação, ela tem muitas formas de você atuar, né? E até a mesma grade curricular, ela é um pouco extensa, assim, nesse sentido, né? Então, né, a graduação, né, são 5 anos, né? De igual forma com relação à arquitetura, né? E a gente aprende muito a questão, né, matemática, física, né? Que são as primeiras matérias. E aí, a partir disso, começam a ser introduzidas as matérias específicas da construção civil. Então, a gente tem tecnologia, né, e processos na construção civil, que aí envolve a questão de obra, como que se executa uma obra, né? Como que a obra funciona, quais são os sistemas estruturais que vão compor a obra, né? A gente tem, por exemplo, no caso de edificação, né, dada a nossa região, que é muito fértil nisso, a gente tem, né, os 2 sistemas mais predominantes, né, seriam ali a alvenaria estrutural e o concreto armado. O concreto armado hoje no Brasil ele é o mais predominante, né? E até mesmo na região aqui, né? Como é que ele funciona? A gente faz essa estrutura no local, tentando explicar de uma forma mais com palavras mais claras, assim, sem usar a palavra técnica, tentando trazer para o nosso entendimento assim algo mais prático. São moldadas as formas, né? São colocadas as armaduras. Isso tudo, claro, tem um projeto, tem um dimensionamento adequado, né? Isso é calculado. Né, são colocadas as armaduras e então vem a concretagem, né? E aí você tem ali o elemento, a peça de concreto armado, né? E isso vai sendo construído. Se a gente vê, por exemplo, na cidade, na região, a gente consegue ver as estruturas. Você vai ver ali em cinza, né? Você vai ver os pilares, as vigas, né? As lajes, e aí você vai ver ali em laranja o tijolinho, né? Que é a vedação. Então ali não tem função estrutural, né? A única função estrutural é o concreto armado, que é justamente ele é moldado. O pessoal faz as caixas, né, de madeira e vai montando as armaduras, depois vem a concretagem. Só em resumo, assim, né? Tentando trazer para a nossa realidade. Então esse é um sistema estrutural, né? E isso é só uma parte específica da engenharia, né? Que é o concreto armado. Particularmente eu gosto bastante, então sou suspeito de falar, mas tem todos os outros sistemas, né? Então, se a gente for comparar, né, uma edificação, né, o arquiteto ele vai lá, ele vai projetar toda aquela edificação e o engenheiro vai se ater em como que aquilo vai se manter, né? Como que aquilo vai se tornar realidade, né? Então, começando pela estrutura, né, a gente tem, depois disso a gente começa a fazer as vedações, depois a gente tem a parte interna, né, que a gente faz o reboco, tudo mais, né, e começa a fazer as instalações, tem toda a instalação desde lá de cima, caixa d'água, tal, né, começa a descer todas as tubulações, tanto da parte hidráulica, parte elétrica, e cada sistema desse tem um projeto, né? E então você olha, por exemplo, na frente de obra, às vezes você pensa, meu Deus, quanto engenheiro aqui, né? Talvez as pessoas pensem, né? Pô, um engenheiro para isso, e é isso aí mesmo, né? É muito específico, então tem lá uma pessoa que se responsabiliza pelo projeto estrutural, outra pelo elétrico, outra pelo hidrossanitário, né? Outra pelo preventivo de incêndio e ainda outro para executar tudo aquilo ali, né? Então,
para a nossa área, para a nossa região, se eu pudesse resumir, né, a engenharia civil, né, de uma maneira mais simples assim, seria essa somatória de vários profissionais que são engenheiros civis, que cada um tem a sua especialidade e cada um contribui para um todo que é a execução daquela obra em questão, né? Então, é nesse sentido, né? Fazer aquilo se tornar realidade, né? E, claro, né, tem um mérito, como também a própria arquitetura tem seu mérito, né? Que é de criar algo novo, de imaginar, né, uma coisa que funcione realmente na prática, né? Que é uma matéria, um conteúdo totalmente diferente. São conteúdos extremamente diferentes, né? Então, e os dois se complementam entre si, né? Então, são conteúdos extremamente diferentes, né? São atribuições diferentes. E eu pergunto a vocês dois, né? Quero que vocês me ajudem também a entender isso. Por que as pessoas confundem tanto as duas profissões, os dois tipos de profissionais? Por que tem essa confusão, assim, em torno disso? Eu acho que muito é culpa nossa, né? É culpa nossa. Muito é culpa dos profissionais. Porque a gente, acho que alguns profissionais acabam... Realmente, como a gente vê, é muito amplo. Tanto a arquitetura é muito ampla, quanto a engenharia. Se acaba que eu não delimito até onde eu posso ir, eu tento abraçar, às vezes, coisas que eu não consigo. E é aí que começa a confusão. Às vezes até do entendimento na própria formação de até onde eu vou, quando eu passo para o meu colega, sabe? Até que ponto ele pode me ajudar, quando que é responsabilidade minha. Então essa confusão, eu acredito que acontece na cabeça de muitos profissionais. Principalmente daqueles que não entenderam ainda muito bem a parte específica que quer atender, que quer atingir, né? Justamente. E o que acontece, né? A arquitetura, como a gente falou, tem uma área específica, e a engenharia também. Só que legalmente nós temos atribuições em comum, né? Entendi. Então isso também é uma questão que acaba ficando meio truncada, porque aí, por exemplo, um engenheiro ele pode fazer um projeto arquitetônico, só que um projeto arquitetônico, o ideal seria que um arquiteto fizesse. Por quê? Porque o arquiteto tem aquela cadeira, né? Tem aqueles conteúdos mais aprofundados, né? Então, da mesma forma como, por exemplo, um arquiteto pode assinar um projeto estrutural? Pode. Só que ele não tem cadeira para isso de faculdade, assim, né? De aporte técnico para aquilo, a gente aprende, por exemplo, o mínimo para entender como funcionam os tipos de estrutura. Porque para que eu possa projetar, eu tenho que entender como aquilo funciona. Básico, mas eu não consigo, tecnicamente, ter o conhecimento de como resolver tudo aquilo. A gente nem aprende a parte de programas para calcular a estrutura. A gente aprende cálculos básicos estruturais. Então, não tem nem como comparar o que a gente aprende de estrutura quanto as cadeiras que os engenheiros têm. Então, mas acho que o principal é legalmente eu poderia. Aí o que acontece? Acaba se tornando no mercado... tendo essa dificuldade, né? Então, assim, eu como engenheiro poderia fazer um projeto arquitetônico, mas eu penso assim, cara, né, se eu estudasse, me empenhasse nisso, me aprofundasse nesse assunto, beleza, eu poderia fazer. Mas, se eu não me aprofundei nesse assunto, o meu produto vai ficar bom? Não. Então, eu vou passar para o arquiteto fazer. O problema tá aí outra parte, né? Outra faceta, né? da dificuldade que se tem no mercado hoje. Justamente que o cliente também é leigo, né? Então ele muitas coisas que nós como técnicos sabemos e enxergamos, o cliente não enxerga, né? Então tem todo um processo de convencimento com o cliente para ele entender a necessidade daquilo, né? E são muitas coisas, né? São muitas nuances que envolvem, né? Justamente essa questão. Então, eu acho que o ponto, né, entre o engenheiro e o arquiteto é cada um saber respeitar o espaço do outro, né? E trabalhar junto, né, somando ao invés de diminuindo, né, por assim dizer, né? Em vez de, né, eu faço a minha parte aqui ou eu pego para mim aqui isso aqui e faço, mesmo que eu não tenha todo o know-how, porque
é só um arquitetônico, não vou derrubar um prédio, aí faz um prédio quadrado. Mas isso é muito em relação então, ao posicionamento, né? É posicionamento. É posicionamento. Na nossa profissão é muito posicionamento. Não, eu não... Ah, o cliente, mas eu queria tanto que tu resolvesse isso pra mim, daí não precisa ir atrás de outra pessoa. Eu posso te ajudar, facilitar, eu tenho um parceiro engenheiro, eu facilito o contato, mas não é minha área. Eu não vou saber te entregar isso da forma que tu merece, da forma que a tua construção merece. Então, é posicionamento, porque por lei eu poderia. Só para ressaltar, lógico que o engenheiro ele não pode fazer qualquer tipo de estrutura e nem calcular, tem um limite, né? Então, um arquiteto pode assinar a estrutura? Pode, mas tem um teto, que o engenheiro não tem, né? Então, nós podemos assinar, né, qualquer tipo de estrutura, em qualquer, né, altura, vamos por assim dizer. E o arquiteto tem um limite, isso. Então, até para projetos elétricos, um arquiteto pode fazer um projeto elétrico. Então, eu vou dimensionar toda aquela fiação, disjuntores, mas tem um teto. E o engenheiro, acho que até tem também do engenheiro elétrico daí, né? Do civil a gente tem uma limitação também. O elétrico daí o engenheiro eletricista já é limitado aí quanto a essa questão. Mas é justamente questão de atribuições, né? Então, é justamente isso que eu queria perguntar. Se existem atribuições que são comuns e que são, assim, permitidas legalmente, como decidir? Quais critérios, sei lá, os profissionais de cada área devem usar para decidir? Esses critérios, eles são subjetivos? Eles estão relacionados a uma ética profissional? A uma questão de mercado, reserva de mercado, competitividade? O que entra em cena na hora, por exemplo, de decidir se faz ou não, ou se passa para outro? Cara, eu acho que de tudo um pouco. Tem a questão da competitividade, tem a questão do mercado, tem a questão dele poder fazer aquilo, né? Então, o que eu diria, o ponto também é ético, né? E o que eu vejo que é mais significativo é justamente essa questão de entender o que o outro estudou, né? E, claro, né, eu não fiz a faculdade do outro para saber exatamente o que ele estudou, né? A não ser as pessoas que fizeram lá, o cara é engenheiro e arquiteto. Né? Aí ele vai entender. Mas, assim, a gente consegue ver por cadeiras, né? Quantas cadeiras de projeto tem? Tem 5, né? Na verdade, eu até não comentei no início, eu sou gaúcha. Então, eu fiz a faculdade lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, na UX. Então, eu acredito que seja talvez um pouco diferente de Santa Catarina. Isso varia, né? Exatamente. Então, para ter uma noção, a gente tem 5 cadeiras, só que tem cadeiras de urbanismo e tem cadeiras que a gente tem que unir tudo em um projeto só. Então, que lá a gente chama de ateliê. Então, a gente tem que, vou construir uma escola. Eu tenho que fazer a escola da fundação. No caso, a gente não chega a calcular, a gente chega a posicionar, pré-dimensionar, porque a gente não tem essa experiência, né? Esse foco, mas a gente tem que passar por todo o passo a passo. Então, a gente aprende desde a casa até uma edificação muito complexa. E a faculdade inteira é baseada em projetos. Projetos, como projetar, mas como que o meu cliente vai sentir aquilo, como que aquilo vai ficar, como que os espaços vão ser, os tamanhos, se eles são adequados, não são, a questão norma de ventilação, iluminação. Então, essa parte daí ficaria na parte de projetos que entra nas nossas cadeiras. Mas é basicamente a faculdade inteira de projetos e a gente aprende. Tem 3 cadeiras de construção, concreto armado, aí tem a parte da parte de metálica e ponto, acabou. Tem uma cadeira de elétrica, como que funciona? Beleza, entendi como funciona, acabou. Vai para hidráulica, entendi como funciona. Mas é um pouquinho de cada coisa. A gente não é especialista em nada disso. Vocês mencionaram, desculpa, Gabriel, pode seguir. Eu ia comentar sobre essa questão, por exemplo, da parte da engenharia, aí é justamente o contrário. A única cadeira que a gente tem que realmente é relacionada com a arquitetura é uma cadeira de arquitetura e urbanismo. Assim, né, que são os princípios básicos ali, com o que norteia um projeto e tal, né? E é muito raso, né? Eu digo raso até porque, né, eu sou suspeito de falar, antes de fazer engenharia, eu fiz engenharia civil, mas antes eu fiz um ano de arquitetura. E daí eu me decidi pela engenharia. Então, eu peguei essa base ali do curso de arquitetura e eu sei como ele funciona, como que ele é estruturado,
né? Então, em comparação com engenharia, o que tem de arquitetura na engenharia é muito pouco. Da mesma forma como o que tem de construção civil, de elétrica, de hidráulica, de preventivo no curso de arquitetura, também é muito pouco. Então, é claro isso, né? Mais claro no sentido acadêmico, apesar de ter algumas, como é que se diz, algumas deficiências, né? Nas grades, né? É real, né? Isso existe. Mas é claro, né? Em linhas gerais, quais são, né, os conhecimentos e a aplicabilidade dos conhecimentos de cada uma das profissões. Né? Isso é evidente. Né? Legal. Vocês mencionaram ali o público leigo, né? Então, a pessoa está lá e vai, né, precisar de um profissional. Vamos exemplificar da seguinte forma. Tem um terreno, vou construir uma casa. Contrato um engenheiro ou um arquiteto? Um arquiteto. Primeiro. Primeiro um arquiteto. E o engenheiro ele vai aparecer depois que a gente tiver um projeto. Porque o engenheiro ele trabalha em cima de um projeto arquitetônico. Perfeito, agora ficou bem claro. Porque... Na prática, o que acontece? Tem um terreno para construir uma casa, né? E eu vou chamar um arquiteto porque eu quero um projeto arquitetônico, eu quero ali parte estética, bonito e tal, bacana aqui, fazer, né? Tudo legal, bonito. E aí eu dou para um pedreiro executar. É isso que acontece na prática. Então acaba que nesse cenário, né, residencial, assim, é visto, né, o engenheiro civil ele é visto como alguém que é caro ou desnecessário. Não, mas o empreiteiro faz, o pedreiro faz, ele já fez aquela casa lá, aquela lá, ele vem aqui, só, né, faz ali uma fundação tanto por tanto e é isso aí. E só que assim, o que acontece? Eu costumo pensar que a construção civil, ela pode até ser uma receita de bolo, mas é uma receita de bolo para cada terreno. Então, eu não tenho para como... cada bolo. Isso, é uma receita para cada bolo, né? Não tenho como. Eu tenho um terreno aqui, beleza, eu vou lá, eu vou dimensionar, eu vou calcular, vou fazer todo o processo, né? Enfim, daquela estrutura, enfim, dos sistemas elétrico, hidráulico, preventivo, tudo, né? Não necessariamente isso aqui vai ser o que eu vou aplicar em outro caso, né? Então... Raramente, na verdade. Né? Raramente. No conhecimento comum, assim, empírico, né? Então, o que acontece? O pedreiro, ele vai lá, ele aprende, né? Pô, ele fez aquilo há alguns anos e tal, e aí ele vai replicando isso, só que isso não tem garantia nenhuma, né? Então, é como se você fizesse o seguinte, você quer comprar um carro, aí você pede para o mecânico construir o carro para você. Mas o mecânico tem 20 anos de experiência, ele já desmontou tudo quanto é tipo de carro, ele é capaz de fazer. E eu acho o que acontece, né? E eu acho que o arquiteto tem um papel fundamental quando acontece esse exemplo de ter um terreno. O que eu faço agora? De deixar claro até onde ele vai e de mostrar para o cliente que ele precisa de um engenheiro. Então, a gente pode fazer o projeto e a gente faz essa aprovação na prefeitura, né? Aí, beleza, o projeto está aprovado, ele pode ser executado daquela forma. E aí a gente vai precisar de alguém para executar. E a prefeitura vai pedir. Quem é o responsável pela execução dessa obra? O arquiteto legalmente pode assinar? Pode. Mas ele vai se responsabilizar por algo que ele sabe o que vai estar sendo feito? Tem um projeto estrutural? Não tem? É o pedreiro que vai executar? Então, vai dele explicar, olha, agora a gente precisa fazer um projeto estrutural, um projeto elétrico, um projeto hidráulico. E isso é a responsabilidade, no meu ponto de vista, do arquiteto de abrir para o cliente e falar, tem esse caminho, vamos seguir com calma. Porque ele acha que nós, arquitetos e engenheiros, somos o custo da obra. E, na verdade, nós não somos. Nós vamos fazer aquele que economize dinheiro. Pelo contrário, a gente quer que ele economize. Então, assim, se a gente for pegar uma obra... em linhas gerais, vamos pegar uma obra de 600 mil, né? Ali sem contar o terreno, o cara vai fazer ali uma casa de um padrão B para A, né? Cara, os projetos não vão dar nem 5%. Se chegar a 5% do valor aqui, 5% já seria expressivo, né? Mas, pô, se a gente comparar com o montante total, isso acaba não sendo tão relevante assim, né? Para aquela obra que ele vai construir, né? Então, vale a pena talvez eu economizar um pouquinho aqui, mas depois perder no final?
Essa é a complicação, né? Hoje em dia a gente tem muitas, na engenharia a gente chama de patologias, né? Que são justamente as doenças da edificação. Então, quando uma edificação ela é mal feita ou ela é feita de uma maneira errada, ela começa a demonstrar doenças. O que é isso? Mofo, infiltração, começa a soltar piso, começa a infiltrar na parede, na janela, estoura cano. Isso tudo são patologias, né? E isso vai das menos graves, por assim dizer, para as mais graves, né? Quando acontece um colapso, por exemplo, isso é uma patologia, né? Então a estrutura ela começou a deformar, até que ela colapsou. Prédio condenado. Isso. Vamos supor, né? O prédio antigo ele começa a corroer, então ele tem uma vida útil, né? Isso é muito comum acontecer? Assim, em que sentido? É muito recorrente, tem muitos casos ou não? Tem muitos casos. A gente volta e meia vê aí questões assim de... fui fazer uma reforma e teve recentemente, não sei se foi, acho que foi ano passado até... um caso lá das sacadas que caíram ali em Itapema. Teve agora, até recentemente, me lembrou agora, lá o episódio da Casan, né? Aconteceu lá de abrir lá o reservatório. Acho uma situação complicadíssima e de mérito da engenharia, né? É patologia assim, também. No caso ali foi uma falha de execução, né? Foi uma falha de execução mesmo, né? Quando eu me refiro a patologia, já é mais a edifícios... antigos, por exemplo. Aquela edificação é antiga, então aquela estrutura ela já está, né, num período de final da sua vida útil, né, de desgaste, de uso, e aí isso vai agravando essa situação, né? Essa situação vai agravando até chegar a um ponto, por exemplo, de colapso, né? Isso é possível. Mas tem muita edificação nova com patologia, mas tem muita edificação falha na execução. Nova por falha na execução. É triste. Teve um caso até de uma reforma no edifício antigo lá no Rio de Janeiro. Esse daí foi faz uns anos, assim, né? E eles foram quebrar umas paredes por volta do 5º andar, não me lembro exatamente, e eles levaram um entulho para cima. Eles levaram o entulho, por exemplo, para o 13º andar. O entulho da parede que eles estavam quebrando num andar abaixo. O prédio colapsou inteiro. Já imagino. Era um prédio antigo. Pesou. Então, absurdo, um absurdo, assim, é o que a gente vê, assim, né, nessas questões. Bom, já que nós falamos de absurdo, eu vou entrar numa questão polêmica aqui, né? É verdade ou de onde vem a crença de que engenheiros civis e arquitetos não se dão bem? Queria que vocês falassem sobre isso. É verdade, é muito verdade. E eu acho que nem todos, né? Tem muitos que se dão bem. Eu acho que nós somos um exemplo que a gente consegue se colocar no lugar do outro. E a gente entende até onde onde é nosso papel e onde é o papel do outro. Então, a partir do momento que o profissional não entende isso, vai haver atrito. Porque um vai interferir no trabalho do outro. E é um pouco de falta de respeito. Se eu tenho um engenheiro da obra, eu tenho que respeitar ele. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que chegar num consenso da melhor forma de executar aquilo. Então, eu tenho que perguntar para ele, olha, vamos dar um exemplo, né, bem comum nas brigas de engenharia e arquitetura. Eu quero um vão de 5 metros. Dá para fazer? Dá, nossa, a gente vê vãos muito maiores. Mas, eu como arquiteta, primeiro, eu tenho que saber que para fazer o vão de 5 metros existe um custo muito alto. E aí, ele vai me dizer, tudo bem, dá. Né? Mas existe um custo, eu tenho que saber se meu cliente quer pagar isso. Não adianta eu chegar lá e falar que quero e deu e pronto, acabou e é assim. Não é bem assim. E a partir do momento que eu não me coloco tanto no lugar do cliente quanto no lugar do engenheiro que vai ter que resolver aquilo e às vezes não tem verba ou tem outros poréns, eu acabo brigando sem necessidade, né? Porque eu não me coloquei realmente no lugar dele. E vice-versa. E vice-versa, na mesma forma com a questão da engenharia, né? Acontece também, por exemplo, eu preciso respeitar, né, a profissão do meu colega, né? Porque, né, talvez muita gente fica... tem uma rixinha ali, né, no meio
das profissões, né? Que é assim, o arquiteto só pensa na parte bonita, o arquiteto é viajando, tipo, só que tá viajando lá, fazendo os desenhos dele, depois quer que eu venha aqui, e execute, né? Tudo. E aí daí do outro lado a contrapartida é, tu é quadrado, tu só sabe fazer não sei o que, 2 mais 2, é uma questão assim que é engraçado, né? Mas, cara, é tu entender a profissão do outro, cara. Mas isso é meio estereótipo também, É um estereótipo, com certeza. É entender o que o outro faz, né? Então, assim, né? O arquiteto, né? Nesse caso, ele quer fazer um vão de 5 metros. Beleza, o que eu como engenheiro vou pensar? Tem viabilidade para isso? Né? A gente tem verba para isso? Para começar, porque tudo pode fazer, tudo. A gente pode criar o projeto mais lindo do mundo, né? Só que depende da verba. Depende, né, do caixa, o que tem de disponibilidade, né? Depende do prazo também, né? Então, assim, se eu vou fazer um vão, né, beleza, de 5 até ok, mas, por exemplo, um vão de 10, 12 metros, cara, são projetos específicos que demandam mais tempo, mais atenção, né? E são trabalhos mais delicados, né? Poxa, eu tenho que fazer uma conta mais delicada ali para chegar nesse resultado, envolve né? risco, né? Envolve risco também. Então... O que eu acho que o arquiteto, às vezes, não para pensar. Que ele cria, mas não é ele que está responsável se aquilo acontecer alguma coisa. Eu me coloco muito no lugar deles. Poxa, se fosse eu, engenheiro, se eu tivesse que assinar por isso, será que eu faria esse projeto? Se eu respondo não, meu projeto já muda. Então, eu me coloco no lugar de quem está ali na ponta assinando por aquilo. Porque a execução realmente não é responsabilidade minha. Se cair, não é responsabilidade minha. É de quem assinou o projeto estrutural. Então, poxa, eu não vou fazer alguma coisa que eu não assinaria. Realmente é se colocar no lugar do outro. Eu não nego que eu tenho uma rixazinha, sim, com engenheiros que querem fazer projeto arquitetônico. Tem. Não, poxa, porque daí é mais fácil inverter os papéis, né? Porque para o engenheiro fazer um projeto arquitetônico, o que vai dar de problema? O edifício não vai ser bonito, ele não vai ser funcional, talvez ele não funcione para aquele uso, tenha muitos problemas de layout, por exemplo, não pensou no tamanho dessa sala, não vai funcionar, daí vai ter que fazer reforma, porque não funcionou, porque a parede estava no lugar errado, porque o ambiente era pequeno, porque a janela era, sabe? Então tem várias coisinhas que talvez eles não pensem, mas isso não é um problema que vai cair, né? Então, é mais fácil para eles fazerem a nossa parte. Agora, nós fazermos a parte deles é mais complexo. Na verdade, dependendo do âmbito, nem pode, né? Mas aí, que aquele engenheiro que quer pegar a parte da arquitetura, não nego que me dá uma afliçãozinha. Eu não aceito muito bem. E a parte da arquitetura até existe, né? Assim, né? Mas é mais limitado, né? Eu conheço isso. Porque o arquiteto, cara, se ele tem experiência na construção civil, se ele sabe fazer obra, ele pode, né? Só não faz sentido, assim, em certo nível, ele ir para essa área, que não é necessariamente a expertise dele, né? Então, assim, né, um arquiteto, sei lá, tocando obra de prédio, cara, não faz sentido, né? Não faz sentido com as atribuições que ele tem, né? Por mais que ele possa ter experiência, possa saber e tal, possa até ter uma especialização naquela área, mas fica parece que foge um pouco da identidade da profissão, né? Então faz muito mais sentido que um engenheiro faça isso, né? Numa questão assim nessa questão de gestão, gestão de obra propriamente dita, né? Porque, cara, envolve conhecimentos muito técnicos, muito específicos da engenharia, né? E que, né, com certeza poderia ser matéria de domínio, né, de um arquiteto, como também poderia ser matéria de domínio de um engenheiro projeto arquitetônico, se ele, né, estudasse essa parte, se aprofundasse nisso, né? Mas justamente o que deixa a gente aflito é quando, né, não há matéria de domínio, o cara não tem aquele know-how daquilo, né? Não estudou exatamente aquilo, e aí ele se propõe a fazer e faz, né? E aí faz lá, né? Enfim, como eu estava fazendo, como dá, né? Faz. E justamente isso acontece mais na nossa área com relação à mão de obra, né? É muito comum justamente, né? O pedreiro, o carpinteiro ir lá e fazer obra, né? E, cara, só que não faz nenhum sentido a forma como é feito.
né? Então, eu acho que esse solo aqui tá firme, beleza. Eu já fiz lá assim, de tal forma, eu vou fazer uma sapata 2x2. Faço aqui uma sapata 2x2, outra lá, outra cá, outra cá. Beleza, depois eu faço ali as vigas também. Que armadura que vai nessa viga? Eu vi lá no prédio que eu fiz, eles colocando aço 16. Vamos botar, taca aço 16 lá dentro da viga. E vai fazendo assim. Aí era um pilar. Aí o cara me bota uma treliça dentro do pilar. Cara, é complicado. A treliça, ela é um elemento que ela funciona para uma viga, para uma, né? A princípio não seria para uma viga de concreto armado, mas funciona, por exemplo, para uma verga, né? Então, cara, a forma como ela trabalha, a grosso modo, né? Seria para um elemento vertical, né? Assim, tipo horizontal, perdão. E o elemento vertical, que é um pilar, ele... Né, aquele elemento ali, tipo aquela treliça dentro do pilar, não faz sentido estruturalmente falando, ela não tem função, né, não tem lógica fazer isso, né? E aí a gente vê em obras justamente isso, tipo, pessoas que não têm aquela atribuição, que não têm aquela formação, que não assinam por aquilo fazendo. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento, né? E aí o que acontece? Um engenheiro acaba se tornando... em certo sentido, claro, tem seu valor agregado, tem seu custo, porque ele se responsabiliza por aquilo. Então, se ele vai se responsabilizar, ele precisa fazer da melhor forma possível. Outra coisa que acontece, um ponto importante, por exemplo, o cara vai lá e ele faz uma estrutura em concreto armado e não tem projeto, né? E ele vai lá e faz naquilo que ele já viu em outras obras e tal. Vou usar essa barra de aço aqui, essa dali, assim, e vai fazendo. A estrutura, ela pode estar ou super armada ou subarmada. E esses dois casos são casos de risco. Porque quando a gente projeta uma estrutura em concreto armado, a gente faz com que ela seja, se aquilo vier a ruir, né? Acontecer uma ruptura, que essa ruptura ela seja dúctil. O que é isso? Ela avisa. Você vai olhar para cima e você vai ver uma viga trincando. Você vai ver rachaduras. Então você vai ver a rachadura, você vai pensar assim, cara, eu vou sair daqui porque isso aqui tá estranho, tá trincando. E quando essa armadura dentro da viga, por exemplo, ela não é adequada para aquela situação, para aquela situação em si, aquele né? porte de construção. Isso. O que vai acontecer? Ela não vai avisar. Nossa. Então, você vai ver ali, tem uma viga, ok, tudo certo, tô aqui, tô seguro. De repente, tum. Caiu. Então, a gente já dimensiona para, em caso de ruína, aquilo começa a trincar. Né? Em linhas simples, assim, aquilo começa a trincar e você perceber. Então, até a rachadura numa construção, ela tem uma função, claro, que é anunciar a ruptura. Anunciar a ruptura. Então, é muito sério quando a gente vê, assim, tipo, quem não tem atribuição fazendo algo na engenharia. Né? É muito complexa a situação, né? Realmente. E é uma questão de conscientização mesmo, assim, do mercado entender isso. E hoje a gente tem 15% das construções com assinatura de responsável técnico. Então, 85% das obras não tem engenheiro ou arquiteto. É muita obra. E por que a gente vê tanta patologia e tanto problema de obra? Tá explicado. Só que aí a gente realmente vai de trabalhar com os clientes, explicar o nosso valor, né? Eu não quero ter um problema na obra. Então, ouve um pouquinho mais um engenheiro. Então, a partir do momento que a gente consegue deixar claro o porquê das coisas, só que é difícil de a gente quebrar esse momento. Existe uma cultura do mais barato, né? Que acaba sendo aquilo, vou usar uma expressão bem coloquial, a economia burra, né? E lá na frente vai sair mais caro, pode custar vidas de pessoas, pode custar outros fatores, enfim, né? Exatamente. Então, realmente, é sério, né? Só que como a gente não vê acontecer toda semana, talvez não é levado tão a sério. Uhum. Mas, às vezes, um mofo causa problemas nas pessoas de saúde gravíssimos. Então, isso é por causa da construção mal feita. Sim. Entende? Então, vai muito além, né, de uma fissura. Ou de realmente
ter uma ruptura numa edificação. Então, é muito mais... É muito... mais a fundo do mais que... a fundo. Eu até me lembrei de um exemplo. Eu tenho um amigo que ele é médico veterinário, né? E ele entende dessa parte e tal, e a esposa dele estava grávida, e ele tinha, né, tinha uma casa, né? Morava nessa casa, e um dos cômodos, um dos quartos, né? Que seria o quarto do bebê, ele tinha mofo no quarto, né? O quarto tinha mofo. E, cara, o cara trocou de casa. Ele foi lá, porque justamente ele entende daquilo, pô, não vai ser um ambiente legal pro meu filho. Então, cara, olha, né, o que aconteceu? O cara trocou de casa justamente porque tinha uma patologia, um problema construtivo, e aquilo ali era muito simples de resolver, né? E o que acontece, a gente sempre comenta, né, que sabe aquele pé de parede, que é aquela umidade subindo pela parede? Sim. Isso ali é o que acontece, né? O solo, a umidade do solo está subindo para a parede, né? Quando você impermeabiliza, né, a base, por assim dizer, da parede, aquilo ali para de subir e daí o mofo não sobe. É uma coisa simples, né? Assim, muito simples, né? Mas que infelizmente, muitas edificações não têm, justamente porque não tinha aquele conhecimento, né? Técnico, né? Alguém só foi lá e fez, né? Foi lá e fez a parede, né? E aí acaba acontecendo esse tipo de situação e nesse caso até é um motivo de mudança, né? Ou sair da casa onde eu estou para outra. E aí, esses custos, as pessoas não conseguem dimensionar, muitas vezes. Ou o quanto vai ter de pós-obra, de manutenção, de problemas, do quanto eu vou gastar para resolver aquilo. Vai sair muito mais caro do que ter pago um engenheiro e um arquiteto. Para realmente estar ali e fazer uma edificação coerente para ele. Por exemplo, na arquitetura, na engenharia a gente deu esse exemplo, por exemplo, do mofo, o quanto isso pode prejudicar a saúde. Mas na arquitetura, uma casa pensada para ti, pro teu jeito, pra tua forma de viver, é muito diferente do que tu comprar algo que não funciona. Que tu se sente incomodado, que tu chega em casa e não tem conforto, tu não relaxa na tua casa. Inclusive questões ergonômicas, né? Também. Então, aí também a questão de trabalho. Então, vou projetar um escritório. Como que eu quero que meus funcionários se sintam nesse lugar? Isso tudo tem a ver com a arquitetura. Eu quero atrair mais pessoas, eu quero que as pessoas fiquem ali. Então, a arquitetura ela tem que ser pensada para isso, para que as pessoas gostem de estar naquele lugar. Não, quero que um restaurante, quero que as pessoas comam e vão embora, para ter mais giro. A arquitetura pensa nisso. Então, eu quero chegar em casa e o meu trabalho ele é muito intenso, ele é muito acelerado. Quando eu chegar em casa, eu quero ter a sensação de paz, tranquilidade, sossego. Tudo na tua casa pode estar pensado para você, toda a estética, a função pode estar pensada para isso. A cor da iluminação. Quem já tem uma casa construída e quer repensar esse bem-estar, pode contratar um arquiteto para uma obra já pronta, para uma reforma? Com certeza. Inclusive é a minha especialização. A minha especialização é reformas, justamente porque eu acredito que tem muitas edificações boas, porém, muitas pessoas que não estão confortáveis com os lugares que elas moram. E sim, a reforma ela é para isso. Aí, o que o cliente faz? Ele contrata o arquiteto para repensar nesse lugar para ele, pensado nele, na família dele. Então, é muito pessoal um projeto. E eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante também. O arquiteto também tem que ver o cliente como único. O que vai ser legal para ti pode não ser legal para outra família. E esse é o legal da arquitetura. Cada um tem um jeito. E é nisso que a gente tem que trabalhar. A partir do momento que eu vou fazer uma reforma, que eu tenho que tirar uma parede, e aquela parede... eu vou tirar aquela parede, ela é uma parede estrutural. Eu não vou fazer isso sozinha. Eu vou chamar um engenheiro. Eu tenho um apartamento muito antigo, com a fiação muito velha, a tubulação antiga... Poxa, eu não sei dimensionar isso. Saber, legalmente poder, eu posso? Posso. Pela experiência, às vezes eu sei. Mas, poxa, eu vou chamar um engenheiro, ele vai calcular, ele vai dimensionar, vai fazer todos os disjuntores certinho. Porque as edificações antigamente, os eletros antigamente, precisavam de uma potência. É muito diferente. Hoje eles precisam de outra. Então, a gente precisa redimensionar isso. Numa reforma, a gente faz isso. Na parceria da engenharia, da arquitetura com a engenharia. Bom, pegando esse gancho da parceria da engenharia com a arquitetura, a Associação Empresarial está criando um núcleo de
arquitetos e engenheiros civis, vocês estão participando desse momento, e aí eu quero saber de vocês, a criação deste núcleo e o funcionamento deste núcleo pode ajudar nessas questões, inclusive de relacionamento profissional entre essas duas áreas? Com certeza, sem sombra de dúvida. Aliás, né, acho que uma das maiores missões nossas no núcleo é justamente estreitar os laços, né, dos arquitetos e dos engenheiros e fazer com que a gente consiga, né, trazer essa visão para o mercado, né, gerar, né, parcerias, fomentar, né, negócios e resolver as demandas das nossas profissões, né? Resolver aquilo que precisa, né, da parte da engenharia, da parte da arquitetura, como é que a gente lida com o cliente, né? A gente tem muitas dores em comum, aliás, né? Essa questão assim da clareza, né, com relação aos serviços, né, que a gente comentou bastante no dia da sensibilização, a questão da precificação, né, como que funciona, como que, né, a gente precifica o nosso serviço, porque hoje é muito disperso, assim, né? Então, quando a gente se comunica, quando a gente conversa, a gente começa a fazer com que o mercado, a gente começa a criar essa tendência no mercado, né? A gente começa a tomar essas rédeas e organizar as coisas, né? Fazer com que o mercado ele comece a pensar de uma maneira conjunta, né? E isso é muito produtivo, isso é ótimo, né? Você entender, né, não ver como um concorrente, talvez como é a visão comum da coisa, né, mas ver como um parceiro, ver como um fornecedor, possivelmente, né. A gente tem muitas opções também de terceirização. Eu, como engenheiro, né, eu gosto de comparar com medicina. Eu sou engenheiro civil, né? Se eu fosse um médico, eu seria um clínico geral hoje, né? E tem várias especialidades. Né, agora eu peguei um caso ali de uma situação de reforma e que precisa de um projeto de reforço e recuperação estrutural. Cara, isso é uma especialidade. Eu preciso de um engenheiro especialista em estruturas que faça aquilo ali. Né? Então, imagina, né? A gente não precisa se enxergar como concorrente, a gente pode se enxergar como parceiro. Né? Porque eu poderia fazer esse projeto? Até poderia, só que eu teria que desenvolver todo um know-how em cima disso e até tirar meu foco daquilo que eu criei de nicho de atuação, né? Então, é muito importante ter essas parcerias, né? Até esses tempos também me surgiu, né, um orçamento, né, de um projeto preventivo para a área industrial. Um projeto preventivo residencial, né, até mesmo comercial, né, local, ok, né? Eu poderia fazer sozinho. Agora, para uma indústria, é muito específico. Precisa de um especialista. Então, eu vou ter que chamar um parceiro para fazer um orçamento junto, para trabalhar em conjunto em cima desse projeto. Então, tem muitas oportunidades, muitas formas de fazer parceria, né? Eu acho que esse posicionamento de parceria... Eu acho que as pessoas ainda pensam assim, poxa, eu vou fazer parceria, eu vou perder dinheiro porque eu estou fazendo menos projeto. Mas não é isso. Na verdade, quanto mais se posiciona, melhor tu fica naquilo, mais parceiros tu tem, porque tu leva e eles te trazem. Então, é uma troca. A partir do momento que eu quero tudo pra mim, porque legalmente eu posso, aí eu acabo trabalhando sozinho, mas aí vira uma bola de neve. Porque é realmente muito amplo. É gigantesco. Tudo que Sim. a gente pode atuar e fazer e se responsabilizar. Então, é bem complexo. Não, e tanta coisa que a gente ainda pode evoluir, né? Nossa, na construção muito. civil, aqui mesmo local em Santa Catarina, se a gente compara, por exemplo, com outros estados, a gente compara com São Paulo, por exemplo, tem muito essa questão de comparação no sentido de verticalização, né? De Balneário agora, né, sendo a cidade mais verticalizada nesse sentido, né? E São Paulo ali próximo, né? Sempre foi nesse sentido, mas se a gente olha para em mérito de engenharia para São Paulo, a gente olha para Santa Catarina, a gente vê diferenças, assim, a gente vê muitas diferenças. A gente tem muita coisa para evoluir aqui também, né, nesse mérito, né, de realmente desenvolver e fomentar a engenharia e, consequentemente, também gerando essas parcerias, né, gerando a parceria com a arquitetura. A gente olha, por exemplo, para fora do país. Cara, tem muitas e muitas tecnologias surgindo, né, e que já são usadas já faz tempo até mesmo, que aqui no Brasil ainda são tidas como novidade,
né? Até mesmo na nossa região, né? Um exemplo claro, que agora já é mais usado, mas ainda soa como novidade, é o próprio drywall. Né? Tem na concepção de muitas pessoas ainda de que a parede tem que ser rígida, a parede tem que ser de alvenaria. Eu não quero parede de... Como é que se fala? De papel, sei lá, de uma parede frágil. Não, é um sistema, né? Totalmente diferente, né? E é seguro, né? A questão do drywall, por exemplo. Então a gente tem, em mérito de tecnologia, inovação, desenvolvimento da construção civil aqui, e da engenharia, enfim, da arquitetura, muita coisa para fazer. Então tem muita área, tem muito campo de atuação, tem serviço para todo mundo, né? Acho que esse é o ponto, assim, né? Então a gente consegue fomentar e criar, né, essas parcerias e desenvolver realmente o mercado, né? E eu digo que a gente, na verdade, está jogando uma partida, a gente está todo mundo no mesmo time. E o cliente tem que sair ganhando. Cada obra é um cliente, cada caso é um caso, e quem tem que sair ganhando é todo mundo, principalmente o cliente. Então a gente não pode jogar contra o arquiteto e o engenheiro. Quem vai sair, além de nós sairmos prejudicados, principalmente o cliente vai sair. Nós conversamos aqui com a arquiteta Camila Casale, o engenheiro civil Gabriel Finger. Agradecemos imensamente a participação dos nossos convidados e abrimos espaço para as considerações finais. Gente, obrigada pela oportunidade que vocês nos deram de realmente explicar um pouquinho dessa diferença da arquitetura e da engenharia, o que é muito importante. E a gente está à disposição, não só acho que como pessoas físicas e jurídicas, mas principalmente como um núcleo agora que vem para mostrar essa diferença. Justamente. Agradeço também, né? Agradeço a associação, agradeço o momento, né? O podcast, né? Todo esse tempo também. Muito produtivo a gente falar desse assunto, né? Acho bem importante e pertinente. E é isso, né? Nos vemos no Nike. Agradeço demais ao Gabriel e à Camila. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais este episódio. E lembro a todos para seguirem as redes sociais da Associação Empresarial de Itajaí, todas elas com @ACII, associação sem acento, @ACII Associacal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima edição do Empreenda-se.